Isaías, o profeta que revelou o plano divino do fim dos tempos, transformação sagrada em 4K no terceiro ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. O Senhor se manifestou a Isaías, filho de Amós, e ocorreu uma transformação que ressoaria através dos séculos. Era um tempo de grande turbulência em Jerusalém, repleta de iniquidade e idolatria, enquanto a sombra do Império Assírio se aproximava rapidamente. O templo, sagrado e magnífico, erguia-se orgulhosamente, mas em seu interior, os corações estavam distantes de Yahvé. A moralidade se desintegrava, e os profetas clamavam em desespero, mas apenas Isaías ouvia a voz verdadeiramente decisiva do Senhor. Em profunda oração e fervor, Isaías se deparou com uma visão indescritível. Ele viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono, e a glória divina enchia o templo. Serafins ardentes rodeavam-no, clamando incessantemente: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A magnificência dessa cena derrubou o profeta, que se sentiu pequeno, sujo em suas iniquidades. Ai de mim! Estou perdido, exclamou ele, sentindo o peso de sua condição pecaminosa. Mas um serafim, tocando seus lábios com uma brasa viva do altar, proclamou: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua culpa foi tirada, e o teu pecado, perdoado. Após ser purificado, Isaías ouviu a pergunta de Deus: Quem enviarei? Sua resposta, ardendo de convicção, encontrou eco em toda a eternidade: Eis-me aqui. Envia-me a mim. Assim se iniciou a missão extraordinária de Isaías, como porta-voz da verdade divina, partindo com uma mensagem de juízo e esperança, um chamado ao arrependimento em um tempo de desespero. Diante dos muros de Jerusalém, ele proclamou as palavras devastadoras do Senhor sobre a destruição iminente. A reação do povo era muitas vezes de hostilidade, aqueles que se entregavam à idolatria zombavam dele. Isaías sentiu firmeza em sua missão, sabendo que a luz que ele trazia poderia brilhar nas trevas mais profundas. Ele falava sobre um servo sofredor, aquele que carregaria os pecados de muitos e traria redenção. Enquanto suas pregações ecoavam pelas ruas, em um dia sombrio, um emissário assírio, cercando Jerusalém, desafiou a confiança do povo em Yahvé: Onde está o teu Deus? Rende-te a nós. Era uma hora de dúvida, muitos começaram a questionar sua fé. Isaías, com um coração pesado, buscava mais uma vez a face de Deus, clamando em fervorosa intercessão. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. A tensão em Jerusalém parecia insuportável. Isaías lembrava-se da aliança de Deus com Abraão, e a promessa de que ele nunca abandonaria seu povo. Naquele momento doloroso, uma nova visão revelava uma esperança grandiosa, um Messias que não apenas salvaria Judá, mas traria luz a todas as nações. Como o povo responderia ao chamado de Deus em meio à adversidade? O que as promessas divinas ainda tinham a oferecer para uma nação tão ferida? O que Isaías descobriria ao seguir esta nova direção? A história da salvação começava a se desenrolar, enquanto a esperança divina se entrelaçava em cada prece e profecia. Enquanto Isaías permanecia em espírito de súplica, a angústia por Jerusalém lhe consumia a alma. As vozes de dúvida ecoavam como um sussurro frio, mas ele se lembrou da promessa feita a Moisés: Não os deixarei, nem os abandonarei. Deuteronômio 31:6. O peso da responsabilidade como porta-voz do Altíssimo revigorava e, em meio ao clamor, uma nova revelação começava a se moldar em seu coração. Na continuidade de suas orações, o Senhor lhe trouxe um sinal. Isaías viu um jovem, um descendente do rei, que se preparava para ascender ao trono em um futuro não tão distante. O profeta, guiado pela visão, conheceu Ezequias, um rei que purificaria o culto e restauraria a verdadeira adoração. Eis que conceberei e darei à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, ecoou uma voz familiar em seu espírito. Isaías 7:14.
Uma onda de esperança varreu o coração do profeta, pois via que uma nova era de fidelidade estava por vir. Enquanto esta luz começava a brilhar, o medo ainda pairava sobre a cidade. O exército assírio, como um mar enfurecido, clamava na porta das muralhas, insistindo: Onde está o Senhor, o teu Deus? Isaías 36, 20. Os corações estavam atemorizados, e muitos desejavam a rendição. Contudo, Isaías lembrou-se de que a verdadeira força reside em clamar ao Senhor. Sentindo-se impulsionado, ele reuniu os anciãos da cidade e proclamou: Não temais o que ouviste, pois o Senhor dos exércitos é nosso refúgio. Isaías 37, 6. Com palavras firmes, ele instigava a confiança no Deus que havia libertado os hebreus da escravidão no Egito. A batalha não é de vocês, mas do Senhor. 2 Crônicas 20h15. A fé começou a se reanimar em meio ao desespero. Naquela noite, aquilo que parecia uma barricada imbatível começava a se desmoronar. Isaías, em meio à sua intercessão, tinha uma visão onde a glória do Senhor descia sobre a cidade, e uma onda de proteção cercava Jerusalém. Ele ouviu a palavra do Senhor com clareza: Eu defenderei esta cidade para que a salve. Isaías 37, 35. A certeza de que o soberano dominava sobre todos os reinos alimentava o fervor de Isaías. Dias se passaram, e o céu encoberto era uma premonição de um desfecho divino. O Espírito do Senhor visitou o rei Ezequias, e ele clamou a Deus em humildade. Unindo-se a Isaías, o rei buscou a face do Senhor. Enquanto faziam isso, uma poderosa intervenção acontecia. Um anjo do Senhor desceu ao acampamento assírio e feriu 185.000 homens na madrugada. A história de Jerusalém mudava naquele instante. Isaías 37, 36. Naquele momento glorioso, a vitória foi assegurada, e a fama do Senhor se espalhou pelas nações. O povo viu o cumprimento da palavra de Isaías e começou a crer novamente nas promessas eternas de Deus. Contudo, enquanto a nuvem de vitória se instaurava, o Senhor trouxe um novo desafio ao coração do profeta. O que farás, quando o meu juízo vier sobre a terra? A pergunta ecoava em sua mente, como um prenúncio de que algo maior ainda estava por vir. O plano divino desta batalha havia sido mais que um simples livramento. O propósito eterno de Deus ressoava em cada palavra. O plano de redenção estava apenas começando a se revelar. Isaías perceberia que suas profecias iriam muito além de seus dias. Para onde se giraria a roda da história sagrada? A resposta se escondia em uma revelação que ainda permanecia velada. Seria ele o profeta que levaria a luz do futuro? Faria seu povo conhecer a essência do Deus que havia prometido um Salvador? As nuvens se clareavam, mas um mistério enorme ainda permanecia. Quem será o próximo a ouvir a sua chamada? Enquanto os ecos da vitória ressoavam nas ruas de Jerusalém, a alegria se espalhava como perfume doce nos lares do povo eleito. Os cânticos de adoração subiam ao céu, e os corações pulsavam com gratidão ao Senhor que os livrara. Contudo, Isaías, mesmo em meio a essa celebração, sentia uma inquietude profunda. O Senhor o havia chamado para ser mais que um mero testemunho de eventos, mas como um arauto das verdades eternas que transcenderiam sua geração. Foi em um dia esplendoroso, à sombra do templo recém-purificado, que o profeta se retirou para orar novamente. Envolto em um manto de humildade, sua alma anelava pela presença do Altíssimo. Ali, em profunda intercessão, o céu se abriu, e a visão do Senhor o atingiu como um raio. Ele viu a glória divina, refletindo-se como um céu de cristal, e no meio dessa luz, uma voz ressoou: Quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías 6h08. A pergunta penetrava em seu ser, e Isaías respondeu com fervor: Eis-me aqui, envia-me a mim. A chamada divina não apenas o despertou, mas lhe revelou uma nova dimensão do propósito de Deus. Esse era um convite para além das fronteiras da sua nação, um chamado para ser a voz que ressoaria no tempo e no espaço. Mas, em resposta à sua disposição, a voz continuou: Vai, e diga a este povo: ouvindo, ouvireis, e não entendereis; vendo, vereis, e não percebereis. Isaías 6h09. A mensagem que deveria proclamar não era fácil. Um ministério de rejeição e desconfiança o aguardava, pois os corações de muitos estavam endurecidos. Com o coração pesado,
mas resoluto, Isaías clamou: Até quando, Senhor? E a resposta lhe foi dada: Até que as cidades estejam desertas, e não haja habitante, e as casas estejam sem homens, e a terra esteja devastada. Isaías 6:11. A visão do futuro de Israel estava coberta de sorte, e, em meio a essa severidade, o Senhor revelou um selo de esperança. O que restaria seria um remanescente, um povo que, mesmo em suas calamidades, seria preservado para glorificar a Deus e testemunhar sua fidelidade. Os dias se passaram como um sopro, e Isaías, compreendendo bondade e justiça entrelaçadas, buscou palavras que não apenas confrontassem a iniquidade, mas que também trouxessem esperança. Ele proclamou interinamente que um povo que andava em trevas viu uma grande luz, Isaías 9:2, unindo os destinos do presente com o que Deus havia prometido. A luz que descenderia sobre o mundo não era outra senão a de um Salvador, que mudaria o destino do homem. Enquanto isso, a atmosfera sobre Jerusalém tornava-se tensa novamente. A influência assíria ainda pairava no horizonte como um vulto ameaçador. Os reis, em sua busca por alianças, olhavam para os poderes vizinhos, mas em alguns, a fé se esvaía. Isaías, com o espírito ardente, não hesitou em confrontá-los, lembrando-os que somente no Senhor se encontrava a verdadeira segurança. Confiai no Senhor para sempre, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 26:4. Simultaneamente, os recados estavam claros: a quem se dirige a palavra do Senhor, senão a um povo rebelde? As multidões, que inicialmente aprenderam a confiar, agora se encontravam perdidas em sua própria sabedoria. Mas Isaías continuava, determinado a anunciar a mensagem do reino que viria em poder. A tensão aumentava, mas com ela, a expectativa do amanhecer. O que viria adiante estava prestes a ser revelado. As Escrituras começavam a se entrelaçar em um mosaico de promessas, indicando que o tempo do cumprimento estava próximo. As palavras do Senhor que saíam da boca do profeta ecoariam pela eternidade. Quem poderá resistir ao dia da sua vinda? O mistério continuava a fluir em seus pensamentos, revelando que uma nova era se aproximava. O que acontecerá quando o plano divino finalmente se desenrolar diante dos olhos da humanidade? Existe um remanescente que esperará, e os trechos da profecia de Isaías somente se tornarão claros ao tempo certo. Afinal, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre seus ombros. Isaías 9:6. O futuro da redenção estava agora mais perto, mas a dúvida ainda pairava: como se revelará a glória do Senhor? Em meio ao clamor jubilante que ainda ecoava em Jerusalém, a inquietude de Isaías não cedia. Sua mente girava em torno das revelações do Senhor, e seu coração pulsava com a urgência do chamado divino. A cada oração, a imagem do remanescente prometido lhe vinha à mente como um vislumbre de esperança em meio à escuridão iminente. As forças assírias, como nuvens de tempestade, ameaçavam engolir a terra que amava. Em um dia marcado por um céu pesado, Isaías dirigiu-se ao pátio do templo, onde o aroma dos sacrifícios pairava no ar. Em sua mente, ele repetia as palavras do Senhor, refletindo sobre a responsabilidade que pesava sobre seus ombros. Quem poderá anunciar a vinda do dia do Senhor? Murmurou para si mesmo. O peso dessa interrogação era quase opressivo. Enquanto estava ali, um grupo de líderes surgiu, com semblantes preocupados. Entre eles estava o rei Acais, cujos olhos brilhavam com uma mistura de receio e desconcerto. Profeta, ele bradou, os assírios se aproximam, e buscamos ajuda em todo lugar. O que nos recomenda? Isaías, com firmeza, respondeu: não temais, confiai no Senhor. Ele levantará um estandarte contra estes inimigos, pois o seu plano é preservar o que é justo. Isaías 11:10. O rei, no entanto, balançou a cabeça. Sua confiança estava depositada em alianças humanas, e não na rocha eterna. A tristeza invadiu o coração de Isaías ao perceber que muitos continuavam a endurecer-se em suas escolhas. Determinado, o profeta caminhou pelo mercado, onde o comércio e a conversa fluíam. Aproveitou o momento para compartilhar a palavra de Deus, chamando os ouvintes à reflexão: ressurgirá uma raiz de Jessé, e o seu reino será paz. No dia de sua vinda, a justiça reinará, e a criação se regozijará.
Isaías 11:1-9. Alguns o escutavam com interesse, enquanto outros riam, ignorando as advertências que vinham do céu. Os dias tornaram-se semanas, e seu ministério ecoava em meio ao desencanto. Em noites silenciosas de meditação, a voz de Deus ressoava em sua alma, como um canto suave que o tornava mais forte na missão de anunciar a vinda do Messias. A terra será cheia do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar, Isaías 11:9. Uma promessa que equilibrava esperança e julgamento. Certa noite, em condição de grande angústia, Isaías se viu novamente perante o altar, os olhos fechados em oração. Um calor sobrenatural envolveu-o, e ele sentiu a presença do Altíssimo via um manto. A visão que teve foi indescritível, uma luz ofuscante que não apenas iluminava, mas revelava partes do futuro ainda ocultas. Ele viu um grupo escolhido que, mesmo em meio à destruição, se levantaria para glorificar a Deus. A voz ecoou novamente: eis que estou fazendo uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Isaías 43:19. O desespero na terra seria transformado em um esplendor de restauração. Essa nova ação de Deus em favor do remanescente seria um manifesto de sua fidelidade. Em sua cidade, a divisão aumentava. Um grupo se opunha à mensagem do profeta, e dele surgiram murmúrios e ameaças. Mas Isaías não se deixou abalar. Ele sabia que, assim como ele, muitos outros seriam chamados e levantados. E, em meio à dúvida e aos medos, um profundo espírito de unidade começava a brotar entre os que ainda buscavam a verdade. A cada momento, a revelação do Senhor se tornava mais clara. Isaías entendia que o tempo estava se aproximando, mas um novo dilema surgia em sua mente. Como o plano de Deus se desenrolaria em meio ao caos mundial? Quando a luz se manifestará? Ele se perguntava. E, em meio às suas reflexões, uma nova sombra se ergueu no horizonte. O espírito de rebelião tornou-se palpável, mas Isaías, confiante em sua missão, clamou mais uma vez ao Senhor, pedindo por mais revelações. Afinal, era tempo de um despertar, um momento que prepararia os corações para a transformação que viria com o Messias. Assim, enquanto as nações se ensombravam à vista de seus olhos, Isaías não apenas profetizava, mas esperava. Com a tempestade se formando, a voz do Senhor garantia-lhe que, a qualquer momento, o que era previsto se cumpriria. E será que, nos últimos dias, o monte da casa do Senhor será estabelecido no topo dos montes? Isaías 2:2. E a expectativa daquela promessa começava a queimar dentro dele, como uma chama inextinguível. O fim dos tempos estava ligado ao começo do que Deus estava prestes a realizar. E como Isaías olhava para o futuro, a convicção cresceu: haveria um remanescente que testemunharia a beleza da glória do Senhor. Mas a questão ainda pairava no ar: como a humanidade responderia a esse chamado redentor que se aproximava? Na calada da noite, Isaías permaneceu em oração, o coração inquieto, sua mente repleta de visões inquietantes sobre o futuro de Judá. O céu estava limpo, mas ele sentia a tempestade da ira divina se formar nas nuvens da rejeição e da incredulidade. Ó Senhor, quão longas são as tuas promessas para que se cumpram? Questionou ele, tremendo sob a carga de seu ministério. De repente, uma nova visão irrompeu em sua alma. Ele se viu em uma vasta planície, diante de um altar feito de pedras polidas. Ao redor, uma multidão inquieta se aglomerava, e a ansiedade pairava no ar. A voz de Deus ressoou como um trovão: Isaías, profetiza sobre esta nação, falem os benefícios do meu plano eterno e as consequências do seu afastamento. Assim diz o Senhor, ele começou, sua voz penetrante cortando o silêncio como espada afiada. Se não vos converterdes, uma tempestade trará destruição sobre vós, como o fogo devorador e o vento impetuoso. Isaías 32:27. As faces da multidão se transformaram em expressões de medo e cólera. Alguns o escutavam, outros avançavam, hostis. O desafio às suas palavras era palpável. Mas Isaías não recuou. A esperança não está nas alianças com as potências humanas ou nas armadilhas deste mundo, mas no Altíssimo.
Ele está preparando um caminho de salvação através da sua luz gloriosa que há de resplandecer. Mais adiante, enquanto a situação esmorecia, outro grupo apareceu, ignorando o alerta do profeta, buscando promessas de segurança em alianças com os egípcios. Isaías viu um traço de desespero naqueles que se afastavam. Ai de vós, que confiais em príncipes que não podem salvar. Isaías 31:1. A verdade se abatia sobre eles como um manto pesado. Nas noites subsequentes, Isaías retirou-se para um lugar alto, onde o ar era mais puro. Ele clamava ao Senhor em busca de consolo e sabedoria, e enquanto orava, a visão do remanescente continuava forte em sua mente. Havia uma promessa, uma esperança a ser mantida. Uma nação se levantará das cinzas, e em suas veias correrá a vida do meu espírito, sustentou a voz do Senhor, criando novas esperanças na escuridão. Certa manhã, em meio à oração fervorosa, o Senhor revelou algo ainda mais profundo. Uma imagem de um novo pacto, um coração de carne substituindo de pedra. Um dia estarei com eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Jeremias 31:2.33, ecoou na mente de Isaías. Como se dará essa transformação, Senhor? Questionou ele, sentindo a magnitude deste plano. O Senhor lhe respondeu: prepara o caminho, anuncie a mensagem de arrependimento, pois na sua dor virá a cura, e na sua humilhação, a glória. Com essa nova missão, ele voltou à cidade, proclamando as palavras do Senhor com fervor renovado. Sua voz rasgava a apatia que dominava o povo. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. O deserto se alegrará, e as estepes exultarão. Isaías 35:5-6. O povo agora começava a ouvir mais atentamente, não sem hesitações, mas um murmúrio de expectativa começou a circular. A transformação estava mais próxima do que se podia imaginar. Mas o que parecia esperança também havia o espectro de uma escolha a ser feita. Enquanto finalizava suas declarações, Isaías viu os olhares cruzados dos poderosos de Judá, e a determinação através das sombras de rebelião. Uma resistência crescente e uma divisão que clamava por resposta. Numa última oração, ele sussurrou: Senhor, revelas tu o caminho para a redenção, ou a nação se perderá na escuridão? E, à luz do dia, a revelação final chegou a Isaías. O Senhor dizia: um caminho novo e eterno se abrirá, e muitos clamarão pelo meu nome. Com essas palavras ressoando em seu espírito, a pergunta o perseguiu: como alcançariam aqueles que estavam selados na incredulidade antes que o dia chegasse? O céu se escureceu, como um prenúncio da tempestade em desígnio, enquanto Isaías se preparava para enfrentar a fúria dos que se recusavam à luz. E assim, sentiu que um novo capítulo estava prestes a ser escrito na história da salvação, onde a fiel mensagem de Deus ecoaria por gerações. E ao olharem para o futuro incerto, ele se lembrou: quem crerá na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? E a história do cumprimento dessa promessa aguardava ser revelada, uma nova era prestes a desabrochar sob o olhar vigilantemente amoroso de Deus. Enquanto o sol se punha, pintando os céus com tons de vermelho e roxo, a cidade de Jerusalém mergulhava em trevas. Isaías, ainda sob o efeito das palavras do Senhor, sentiu o peso da responsabilidade crescer sobre seus ombros. A ira de Deus estava prestes a se manifestar, mas ainda havia uma linha tênue de esperança a ser traçada entre a destruição e a redenção. Ó Senhor, como posso alcançar os corações endurecidos desta geração? Clamou, suas mãos erguidas aos céus, buscando sabedoria. A resposta do Senhor bateu em seu coração como um eco profundo: Isaías, não temas. Disse ele. A voz de Deus soou como um clarim, impelindo o profeta a prosseguir. E assim, tomando coragem, Isaías desceu da montanha e dirigiu-se à cidade. As ruas estavam cheias de vozes inquietas e olhares questionadores. Ele se lembrou das palavras do antigo profeta Joel: e acontecerá que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. Aquela era a mensagem que deveria levar ao povo um chamado ao arrependimento e à unção do Senhor. Ao chegar à praça central, Isaías viu os anciãos e os líderes cercando um altar de madeira, prontos para um festival em honra a deuses estranhos. Seu coração se contraiu ao testemunhar tal idolatria.
Povo meu! Exclamou, sua voz imersa em fervor. Estais cativados pelas sombras, quando a luz verdadeira está entre vós. Buscai a face do Deus vivo. Um silêncio aterrador pairou sobre a multidão. As expressões se tornaram tensas, enquanto alguns se voltavam para escutar, enquanto outros, em um ato de rebeldia, riam e se afastavam. Não é tempo de festividades, mas de clamor por misericórdia. Continuou. Eis que o Senhor enviará o que tem de vir, e isso será como um dia de alvoroço. Confiai nele. Dentre os que escutavam, um jovem aproximou-se, seus olhos cheios de dúvidas. Profeta, o que fazemos para que o Senhor escute nossas clamores? Ele perguntou, quase em sussurros. Isaías sentiu um impulso renovador, sabendo que aquele pequeno brilho de fé era um sinal. Voltai-vos para ele com todo o vosso coração, e ele ouvirá, afirmou com firmeza. Sede como a palmeira que não se dobra perante a tempestade. Ele não abandonará o remanescente. E então, como que em resposta à fervorosa declaração de Isaías, nuvens escuras começaram a se acumular no céu. Um trovão distante grandemente estrondou. Isaías levantou a cabeça com determinação, sentindo o peso da expectativa no ar. Assim diz o Senhor, eu trarei a tempestade, mas virá a calma após a tribulação. Uma onda de angústia passou pela multidão, mas também uma centelha de esperança. Alguns começavam a se mover, a passarem para a frente, em busca do perdão divino. Vinde a mim e não temais. Porque o Senhor diz, eu sou o teu Deus, e contigo estarei. Clamou Isaías, convocando-os à conversão. Naquele momento, um homem rabugento da multidão começou a gritar, isolai-o. Ele está trazendo desgraça sobre nós. Mas Isaías permanecia inabalável, o fogo da certeza ardendo em seu espírito. Ele sabia que o tempo de realização das promessas estava se aproximando. A presença do Senhor se tornava palpável. Mas o que não sabeis é que, em breve, o Senhor levantará a sua bandeira entre as nações, e o remanescente ouvirá. Enquanto sua voz se misturava ao zunido do vento crescente, olhos se fechavam, como se vislumbrasse algo mais além. Uma nova visão irrompeu em sua mente, um futuro resplandecente onde uma criança nasceria, que seria chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías 9:6. Uma esperança divina crescia, entrelaçando-se com o destino de Judá. E enquanto a noite descia, e o clamor se intensificava, Isaías sabia que um novo amanhecer estava prestes a surgir. Mas, à medida que a tempestade se aproximava, uma preocupação lhe assaltou. Como preparar os corações que se importam, quando a verdade da sua vinda ainda está oculta aos de olhos cegos? E com essa pergunta pesarosa, ele percebeu que mais do que nunca, um novo caminho precisaria ser revelado. A promessa da redenção pairava no ar, mas como seriam alcançados os que ainda caminhavam nas trevas? E assim, enquanto a chuva começava a cair, Isaías se perguntava, qual será o preço a ser pago para que a luz resplandeça sobre todos? A resposta parecia longe, mas a jornada tinha apenas começado. Isaías permaneceu no centro da praça, sua alma inquieta sob o peso das mensagens divinas. As gotas de chuva começaram a cair, cada gota trazendo consigo a promessa de purificação. Seu espírito ardia na fervente expectativa da transformação. Com a tempestade crescendo em intensidade, ele sabia que a revelação do Senhor não se limitava àquela noite, eras de escuridão estavam prestes a se confrontar com a luz do Altíssimo. Enquanto a multidão se dispersava sob a pressão da tempestade, aqueles que permaneciam carregavam a semente da esperança. A tempestade não era apenas um sinal de juízo, mas também de renovação. Assim diz o Senhor, proclamou ele, sua voz ressoando como um trovão entre os estalos da tempestade. Na sua ira, ele se lembra da misericórdia. Abacuque 3:2. Ouvindo sua proclamativa fé, um grupo de homens se reuniu ao seu redor, desejosos de ouvir sua mensagem. Entre eles, um sacerdote, Ozi, que desde longas datas se tornará um defensor enfraquecido da lei, questionou, profeta, como podemos voltar aos caminhos do Senhor quando nossos corações estão tão entorpecidos pela idolatria? Os deuses estranhos nos cercam pela noite.
Isaías, inspirado pelo Espírito, respondeu com firmeza: O Senhor disse: Voltai à minha lei. E eu escutarei o seu clamor. Deuteronômio 32.2. Ele viu em Ozia uma centelha de fé, um pequeno resquício do que poderia se tornar uma chama. Reconhecei que há um espaço de misericórdia diante de vós. Orem juntos, clamai, e eu também orarei ao Senhor. As faces de todos mostraram confusão, mas ali estava uma oportunidade para o reavivamento. Juntos, eles levantaram seus rostos ao céu, clamando por perdão e renovação. Senhor, abençoa-nos com um espírito novo. Purifica-nos de nossas transgressões. E o clamor subiu como incenso ao Santo dos Santos. Simultaneamente, os relâmpagos cortavam o céu, iluminando as faces angustiadas do povo. Isaías notou a mudança nos olhares, um brilho vinha se acendendo nos olhos naqueles que antes eram céticos. Um murmúrio cresceu, ressoando entre eles, e de repente, a voz de Ozia ergueu-se com fervor. E se nós nos juntássemos a ele? Sugeriu, referindo-se a Isaías, e se nós nos tornássemos testemunhas da sua verdade? Inspirados pela ideia, outros começaram a se manifestar, mães e filhos, homens e mulheres, arengando juntos. A expectativa da tempestade se misturava ao fervor de um possível avivamento, e a cada raio de luz e cada estrondo, o céu parecia convidar. Isaías olhou para a cidade ao redor, as sombras das estrelas ocultas por nuvens densas, e percebeu que não era apenas o fim das trevas que se aproximava, mas o nascer de algo novo e glorioso. Ele lembrou-se da profecia de Ezequiel: Dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26. A presença de Deus estava prestes a se manifestar em poder. Porém, mesmo em meio a esse despertamento, uma dúvida persistia em seu coração: que será necessário fazer para que a verdade se revele diante dos corações endurecidos? Ele fez uma pausa na oração, sentindo a presença do Senhor ao seu redor. E então, uma nova visão lhe foi dada, um grande exército de luz, intercedendo em favor de Judá. De repente, uma palavra de sabedoria invadiu sua mente: ajudai-vos uns aos outros, pois os caminhos do Senhor são altos, e quem por eles habitará entre vós terá paz. Salmos 1:9, 1:6-5. Com essa revelação, uma nova ideia floresceu em Isaías. Ele sabia que o plano soberano de Deus estava para se desdobrar em um novo tempo, e isso exigia a preparação e união de seu povo. Mas a pergunta ainda permanecia ressoando em seu ser: como conduzir a esse propósito sem que se os perca aos que ainda estão cegos? E à medida que a chuva caía, as nuvens densas começaram a se dissipar, revelando um céu estrelado. A noite estava longe de acabar. Isaías tinha certeza de que as jornadas da redenção e transformação apenas começavam. O que mais o Senhor revelaria à medida que os corações se tornassem mais receptivos? A resposta do céu pairava, como se as estrelas sussurrassem um eco distante de promessas antigas, ainda por cumprir. Isaías observou a multidão com olhos cheios de compaixão, enquanto os murmúrios de súplica ecoavam nas ruas, misturados com os estrondos do céu. O peso da responsabilidade pesava ainda mais sobre seus ombros. Ele sabia que aquele momento era crucial, um ponto de virada em toda a história do povo de Judá. Com um inclinamento de seu coração, ele se colocou diante da comunidade, levantando as mãos para os céus, clamou: Ó Senhor, dá-nos coragem e discernimento. Os relâmpagos continuavam a iluminar a escuridão ao redor, e em cada clarão, Isaías viu as faces de homens e mulheres marcadas pela opressão e desespero. Escutai, ó filhos de Judá! O Senhor não nos abandonou, Ele mesmo vem em busca dos perdidos, proclamou, sua voz ressoando com autoridade divina. Com isso, muitos começaram a se aproximar, os corações abertos, prontos para receber a mensagem de esperança. Assim diz o Senhor, seu Redentor: eu sou o teu Deus que te ensina a prosperar, que te guia pelo caminho em que deves andar. Isaías 48:17, declarou Isaías, seu espírito inflamado pela inspiração do Espírito Santo. As palavras fluíram dele como água viva, e ele viu a esperança renascendo nos rostos outrora sombrios. O sacerdote Ozi, ainda próximo, sentiu seu coração aquecer.
Ele, que havia se conformado com a frieza da idolatria e das tradições vazias, agora era tocado pela chama do arrependimento. Profeta, ele disse, com lágrimas nos olhos, me ensina a guiar o meu povo de volta ao Senhor. Que devemos fazer para que a luz divinal se revele em nossas vidas? A pergunta havia aberto uma brecha, um canal para a revelação. Isaías, movido pela compaixão, começou a compartilhar os ensinamentos do Senhor, a convocar seu povo para uma nova aliança. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, choro e pranto. Joel 2:12. Poderosa convicção cresceu entre os que ouviam. Enquanto Isaías falava, uma nuvem distante começou a se formar no horizonte, imponente e majestosa. O vento trouxe com ele a fragrância do incenso, semelhante à adoração do povo. Isaías tornou-se ciente de uma presença invisível, uma promessa de que o próprio Deus estava prestes a revelar-se em poder e glória. Ele escutou o sussurro da voz do Senhor em seu coração: o que está por vir é maior do que o que já foi. Preparai os vossos corações para o que está por vir. Isaías encarou a nuvem que se intensificava, seus olhos fitos naquele fenômeno sobrenatural. Poderia ser no mesmo dia em que o Senhor manifestaria sua glória? Ele se virou para o povo e declarou: eis que o Senhor fará um novo pacto com a casa de Israel e a casa de Judá, não segundo o pacto que fiz com seus pais, mas um pacto profundamente enraizado na transformação do coração. Jeremias 31:31-33. Um profundo silêncio se estabeleceu enquanto o povo considerava as palavras de Isaías. O vento começou a soprar com força, como se a própria criação estivesse respondendo ao chamado divino. Era uma convocação ao arrependimento, uma chamada ao avivamento. Mas antes que o povo pudesse reagir, um trovão ruidoso interrompeu o silêncio sagrado, e a nuvem ao longe começou a se mover em direção à cidade. A eletricidade no ar era palpável, e cada homem e mulher sentiu a expectativa crescente do evento que se aproximava. O temor de Deus brotava em seus corações, e a ideia de uma intervenção divina se tornava mais clara à medida que a tempestade se aproximava. Isaías se preparava para o que vinha a seguir, determinado a conduzir seu povo em um caminho de retorno ao Senhor, quando, de repente, um raio brilhou como um sinal de alerta, e uma nova mensagem brotou em sua alma. Assim diz o Senhor: estou prestes a fazer algo novo. Agora sairá a luz, não o percebeis? Isaías 43:19. A multidão aguardava em precipício, e Isaías sabia que o desfecho da história estava prestes a se desdobrar. O temor e a esperança se misturavam em seus corações. Com a tempestade agora em plena força, ele levantou sua voz mais uma vez, para que cada ouvido pudesse ouvir e cada coração pudesse se render ao chamado divino. A hora da transformação havia chegado, mas a pergunta pulsava no ar: quão profundo o povo estava disposto a ir para buscar o plano soberano de Deus que estava prestes a se revelar? O céu agora pulsava com uma luz ardente, enquanto a nuvem se aproximava, como se utilizando todo o poder divino. Isaías, ainda diante da multidão atenta, sentiu a presença do Senhor como uma tempestade que se aproximava, e o coração do profeta estava em um estado de fervor e temor. Com cada relâmpago que cortava o céu, ele se preparava para transmitir a palavra que lhe era concedida. Ó povo de Judá! Exclamou ele. Preparem-se! O Senhor está voltando para vocês com um novo derramar de sua graça. Ele não se lembrará de nossos pecados passados, pois a sua misericórdia é grande. Compreendei que nós, que estávamos longe, seremos trazidos para perto. Como diz o profeta: eu vos darei um novo coração, e um espírito novo porei dentro de vós. Ezequiel 36:26. O murmúrio da multidão aumentou. Os rostos antes abatidos agora refletiam chamas de esperança. O temor se misturava com uma expectativa pulsante, enquanto cada um ponderava sobre as promessas do Senhor. Era como se as palavras de Isaías criassem um ambiente de oração na própria atmosfera. Então, de repente, um estrondo ensurdecedor fez com que todos olhassem para o céu. O próprio céu parecia responder à chamada divina, e uma voz ecoou em tom de autoridade: eu sou o Senhor, que te trouxe da terra do Egito. Abre tuas portas, que eu entrarei, e farei morada em você. Apocalipse 3:20. Cada pessoa sentiu frio na espinha, mas também um calor espiritual,
como se o próprio Deus estivesse entre eles. Enquanto a nuvem mais próxima continuava sua jornada, Isaías se inclinou, buscando a direção do Espírito Santo. Ele sabia que o momento não era meramente uma convocação, mas um sinal do cumprimento das promessas que remontavam a gerações. Poderia de fato estar se aproximando a hora de um novo nascimento para a nação. Isaías permaneceu firme em sua posição, recitando cada palavra revelada a ele, sentindo a urgência do Espírito. Porque assim diz o Senhor, vossos filhos voltaram para a casa de Judá, e eles serão como um novo povo, firmes nas minhas promessas. Isaías 64. Ele viu lágrimas de arrependimento rolarem pelo rosto do sacerdote Ozi, enquanto a multidão se tornava uma só voz, clamando ao Deus que havia tudo feito e que poderia fazer novas todas as coisas. E a nuvem, que até então havia sido um sinal distante, agora pairava sobre eles. Uma luz gloriosa iluminava a cidade, e as vozes se uniram em adoração: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os corações vibravam com a certeza de que eles estavam prestes a testemunhar algo que mudaria suas vidas para sempre. Vede, o Senhor vem no meio de nós! Exclamou Isaías, e ao verdes a sua glória, entenderão que somente Ele é Deus. A verdadeira transformação dá-se no coração, e aquela que virá já está em andamento. E nesse ponto culminante, uma nova revelação bateu à porta de seu coração. Escutai, ó filhos de Judá! O Senhor tem um plano para vocês. Ele é um Deus que faz brotar vida até mesmo do deserto. E sucederá que, assim como as montanhas se apartam, assim a minha bênção se apartará de vocês. Mas, se não olhardes para ele, tudo se tornará em tristeza. Isaías 54, 10. Inevitavelmente, a onda de adoração e temor tomou a cidade. O povo se ajoelhou, sabendo que tinham em suas mãos o poder de mudar seu destino se buscassem o Senhor de todo o coração. E assim, Isaías aguardava, com o coração acelerado e o espírito inquieto, em busca da próxima palavra que o Senhor revelaria. Mas ao longe, uma voz distante ressoava: cuidado, pois nem todos que clamam por mim ficarão na terra da promessa. A multidão, embora tomada pela euforia, sentiu um arrepio. O destino final de Judá estava à vista, e a promessa divina começava a desdobrar-se. Mas até onde estavam dispostos a ir para seguir o plano soberano de Deus? Enquanto a luz da manhã despontava sobre Jerusalém, a cidade parecia envolta em uma bênção renovada. Isaías, em meio ao fervor e à gratidão do povo, percebeu que a jornada que o Senhor lhe propusera estava longe de terminar. A nuvem divina que pairava sobre eles era um sinal da presença ativa de Deus, mas ainda havia mistérios que precisavam ser revelados. Ele se levantou, vendo as faces entrelaçadas de expectativa e temor dos moradores que agora se uniam em súplica. O coração de Isaías pulsava com a urgência de que a verdade não apenas seria proclamada, mas compreendida. Levantai os olhos, pois o Senhor está entre nós. Proclamou ele, reformulando as palavras em um clamor profundo. Não é somente uma nova vida que ele traz, mas um retorno à aliança que foi esquecida. A multidão respirava essa nova verdade. Ozi, ainda próximo, sentiu que as mudanças estavam prestes a acontecer. O que virá, profeta? O que devemos esperar? Questionou, agora com uma faísca de esperança em seus olhos. Isaías, absorvendo a dinâmica da reunião, disse: deixai que o Senhor mostre sua glória, haverá um dia em que as nações se reunirão a ele, e um novo povo será forjado no teste do fogo da purificação. E todas as nações virão ao monte do Senhor, e ele ensinará seus caminhos. Isaías 2:2-3. A voz do profeta ecoava como uma chamada ao despertar, mas uma nuvem de incerteza começou a pairar sobre seu espírito. Embora a multidão estivesse cheia de emoção, ele sabia que nem todos permaneceriam fiéis. Mas escutai, nem todos que clamam por mim terão a herança da promessa. O caminho que leva ao reino é estreito, e muitos se perderão, mesmo entre os que dizem que creem. Mateus 7:14. Esse aviso, embora duro, era necessário. O povo precisava entender que uma conversão genuína não era apenas um retorno às cerimônias, mas uma transformação interna que os conduziria a uma restauração verdadeira. Ozi, percepcionando as palavras de Isaías, ficou pálido.
Profeta, como podemos garantir nossa posição nesse caminho? Perguntou ele, desesperado por uma resposta. Isaías, tomado por uma nova inspiração, disse: O Senhor me disse, preparai o caminho do meu povo, endireitai as veredas do Senhor. Isaías 43. Haverá desafios e testes, e muitos cederão à tentação de retornar ao pecado. No entanto, aqueles que perseverarem nas promessas de Deus ressurgirão como a luz das manhãs, refletindo sua grandeza e glória. Naquele momento, um jovem se aproximou, com a determinação e a fé que faltava em muitos. E se nós, como remanescente, formos a voz que proclama a verdade, podemos fazer diferença? Que passos devemos dar para unir o povo sob este propósito? A pergunta iluminou o semblante de Isaías. É assim que a jornada começa. Unindo corações em adoração e entrega. Somente através do clamor coletivo, a renovação se tornará realidade. E o Senhor levantará um estandarte, um sinal para as nações. Isaías 11h10. Mais uma vez, o sentimento de unidade tomou conta da multidão. Os ânimos se elevaram e a adoração brotou como manancial. Mas no fundo do seu ser, Isaías sentiu uma responsabilidade maior. Ele sabia que, enquanto proclamava esperança, também deveria preparar o povo para enfrentar a severidade dos tempos que estavam por vir. E, assim, com um fervor renovado, Isaías continuou a profetizar sobre a vinda do Príncipe da Paz. Coração ardendo, ele pintou a visão de um futuro glorioso, mas sempre alertando para a necessidade da preparação espiritual. Um dia, a glória do Senhor será revelada em todos, mas será no deserto da aflição que muitos se voltarão para ele. Isaías 45. Mas, como a revelação de Deus se desdobrava em seu espírito, uma nova pergunta o assombrou: como o povo, ainda preso em suas divisões e rebeliões, poderá reconhecer e aceitar a sua redenção? Que custo estariam dispostos a pagar? Enquanto Isaías ponderava sobre esses profundos dilemas, uma sombra da dúvida pairava sobre seu coração. O que o Senhor queria que ele fizesse a seguir? Será que realmente estava preparado para o que estava por vir? E assim, com a certeza de que uma nova missão pautava esse capítulo das Escrituras, o profeta começou a orar fervorosamente, buscando mais uma vez a resposta do Senhor. Portanto, enquanto o dia começava a se iluminar e a multidão se aglomerava em expectativa, uma última visão irrompeu em sua mente. Um remanescente será preservado, aqueles que não olharão para os lados, mas fixarão seus olhos somente em mim. Conheci a voz, suave como um sussurro, mas firme como um decreto. Estes se levantarão no último dia como testemunhas da minha eternidade e meu plano redentor. Pergunta ainda paira no ar: quem entre vós se atreverá a responder ao chamado do Senhor? Isaías conteve a respiração, ciente de que o plano soberano de Deus estava prestes a desdobrar-se, e o papel de cada coração na história ainda precisava ser decidido. Ele sabia que a verdade transformadora estava prestes a se revelar, mas como o povo de Judá responderia a esse santo convite?